Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Rico e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Nossa igreja, nossa casa. Essa é a série de mensagens de outubro para refletirmos sobre a reforma protestante. E para isso gostaríamos de convidar você a não julgar a casa pela fachada, a vivenciar a fé de joelhos. E sabe aquele cafezinho bom? Também tem. Então, vem com a gente, sinta-se em casa, não repara a bagunça. Hoje nós entramos na segunda mensagem da série de mensagens, ó, só para ser redundante, o Marco acertar o microfone. Tá bom agora? Tá ótimo, né? Então nós estamos falando sobre alguns tópicos importantes da reforma protestante. Nós estamos fazendo uma comparação com a casa, né? Semana passada nós falamos da fachada e hoje nós vamos falar da fundação. E eu queria convidar você a acompanhar a leitura de Romanos 5, do 1 ao 5, só que hoje eu vou ler numa versão diferente, que é uma versão transformadora. Mas se você tiver com a sua Bíblia aí, dá para acompanhar tranquilo, tá? Diz a palavra do Senhor: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós.
Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Palavras do Senhor. Queria lembrar você que Romanos é, sem dúvida, dentre as cartas de Paulo, a mais densa sob o ponto de vista teológico. E isso se dá em especial por duas razões. Primeiramente, é a única carta de Paulo que não se preocupa em responder uma situação específica das pessoas que ele está interessando. Mesmo as suas exortações aqui em forma de discurso, né, que vai lá do capítulo 12 a 14 para o finalzinho, são direcionadas a situações típicas, não especificamente da comunidade da igreja de Roma. Tanto que você pode usar ela para qualquer outra igreja, que ela vai fazer sentido. E segundo, que isso é particularmente significativo, porque Paulo está completando uma intenção de etapa da sua vida, a sua etapa missionária. Lembra que a gente falou? O que acontece? Ele aproveita a ocasião para fazer um balanço teológico do seu apostolado, porque ele está em vias de retornar a Jerusalém. E se você lembrar, ele tinha feito uma coleta para os irmãos de Jerusalém que estavam com fome, sofrendo dificuldades. Então ele está em vistas de ir para Jerusalém. Ele comenta isso em Romanos 15 e 26. Pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Está para levar essa coleta. E depois de Jerusalém, qual era a sua intenção? Ir para Roma e depois para a Espanha. E aí, isso é um ensejo perfeito, né? Vamos pensar assim, para ele escrever a esses irmãos que ele não conhecia ainda. Ele conhecia algumas pessoas, mas não a igreja. E, ao que tudo indica, né? Quem leva essa carta é a irmã Febe, que é uma protetora de muitas, né, de Paulo. E Febe era uma pessoa respeitável pelos seus recursos. Ela apoiava a comunidade Trenteia, que era uma cidade portuária próxima a Corinto. Então Paulo está em Corinto escrevendo essa carta antes de ir para Jerusalém, depois de fazer a sua coleta nas igrejas ali da Macedônia, né, Filipenses, Corinto, e está voltando agora para Jerusalém. E aí ele escreve pedindo apoio a esses irmãos em Roma para aquilo que ele possa vir a precisar passando por Roma e na sua viagem. Lembramos que Paulo, ele intencionava então, após a sua ida, ir para Roma, para depois ir para a Espanha. E aí, lembra que a gente comentou, né, que ele queria preparar essa visita. Ele queria pedir recursos financeiros e muito provavelmente alguém que falasse espanhol e pudesse seguir com ele viagem para frente. Então, como ele não conhecia todo mundo, ele escreve para quem ele conhece, que sabe quem está em Roma. Tanto que no final ele manda um salve lá para várias pessoas que ele conhecia que estavam em Roma. Você pode ver lá no finalzinho da carta. Então, lembre-se que a gente falou também que existia um conflito na igreja de Roma, que era um conflito em várias outras igrejas também, né, que Paulo plantou, que era aquele conflito entre judeus e gentios. Um conflito que não era só étnico, ou seja, uma diferença de raça e de cultura, mas também teológico, que refletia diferentes convicções quanto à função da aliança e da lei de Deus. Consequentemente, um problema acerca da salvação. E é importante ressaltar que o número de cristãos gentílicos já se tornava muito significativo frente àqueles que eram judeus. Tanto que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Ele vai levar então essa palavra.
E é para esses que ele busca se apresentar, né? E deixar, olha, eu sou Paulo, isso, acredito dessa forma. Então ele vai fazendo toda uma sistematização quanto à forma que ele apresenta o Evangelho, quem ele é. A partir disso, eu quero convidar você agora a pensar no outro aspecto que nós falamos na semana passada, que é o da casa, né? E aí eu queria pensar com você na fundação. Uma casa, ela precisa de uma boa fundação. Tem que ter um bom chão, certo? Que é o que vai sustentar toda a estrutura, né, que vai vir depois, que vai sustentar então o peso. Então precisa ser algo bom. Por quê? Porque vai ter umidade, o solo vai se movimentar, diga-se os engenheiros. Em casos extremos, dependendo de onde essa casa for construída, uma má fundação pode gerar desabamento. Pensando nisso, né, então uma fundação mal feita, você vai ter rachaduras na parede. Vai com o tempo, a casa pode se inclinar, pode ter uma infiltração do nada, e aqui em Araraquara a gente sabe que tem um outro terror das fundações, os cupins de sol. Esses adoram, e esses aí não tem jeito, a gente tem que detetizar. Mas isso pode prejudicar a saúde dos moradores. Tem a ver com a estrutura também. Se eu faço uma estrutura bem preparada, enfim, né? E é o que vai fazer a casa durar. E aí lembra que eu falei a questão do mercado. Uma boa fundação também garante um valor de mercado melhor para o imóvel, né? Porque assegura estabilidade, segurança, vida longa para aquele imóvel e uma menor necessidade de fazer reparos. Então, quem já comprou casa e viu que a fundação não era boa, desistiu. Não, essa casa não vale a pena investir. Quando é muito antiga, tem aquelas que são feitas de pedra. Você fala, isso aí só furacão para derrubar. Então, assim, a estrutura, ela valoriza o imóvel, ela torna o investimento mais atrativo e confiável para potenciais compradores. E uma fundação adequada, ela também é crucial para projetos de ampliação. Quando você quer ampliar a casa, quando você quer remodelar ela, para ela poder suportar a carga adicional. Tem gente que já faz a fundação pensando em fazer um sobrado. E se você não fizer essa fundação pensando nisso e resolver fazer o sobrado, corre o risco da defesa civil interditar, né? Aquilo cair tudo. Mas, José, o que você está falando de casa? O que a casa tem a ver com o Evangelho? Eu quero pensar com você que a fundação da nossa fé, da nossa casa, né, da nossa comunidade, precisa ser o Evangelho. E essa fundação, ela está extremamente fundamentada ou cheia, estruturada no amor de Deus. É o que a gente leu nesses trechos que nós lemos hoje. E eu queria pensar com você a partir disso, essa ideia, a fundação do Evangelho. Paulo, ele começa esse trecho que a gente leu dizendo que o glorificar a Deus é algo que a gente pode cantar de forma firme. Gloriar-se na esperança da glória de Deus permite, inclusive, que a gente se glorie também nas próprias tribulações, que, convenhamos, não são poucas. O versículo 1 apresenta como que uma espécie de título, de tese, né? Que vai se desdobrando, fundamentando os versículos seguintes. Então ele vai falar, ó, a paz com Deus não deve ser entendida tanto aqui no sentido subjetivo, porque muitas vezes a gente acha que é um sentimento de paz espiritual, de tranquilidade que a gente tem que ter no nosso íntimo, quando a gente está de frente de Deus, mas nem sempre. Não é algo subjetivo que Paulo está falando aqui. Ele está falando aqui sobre a paz com Deus diante da sua ira em relação ao pecado. Não é um sentimento, eu quero ficar bem com Deus, eu estou em paz. Não é isso. Ele está fazendo aqui uma correlação com a sua morte na cruz. A morte que levou sobre si todo o pecado e a ira de Deus. Por isso hoje Deus não olha, não leva em consideração o nosso pecado, porque Ele levou essa consideração
esse olhar sobre Jesus na cruz. Então, quando ele olha para nós, ele vê o Senhor Jesus. Uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, ele olha e vê o sangue de Cristo sobre a minha vida. E nesse sentido, temos paz. Por isso que eu falo que nem sempre, porque uma vez que a gente se depara com essa realidade de que Jesus levou na cruz os nossos pecados, que nós deveríamos morrer por ele, e ele morre, a gente, diante disso, a gente fica constrangido. O sentimento de estar constrangido é agradável? Traz paz? Nenhuma, né? Porque a gente sempre fica pensando o que a gente pode fazer em troca. E Deus diz, nada, eu fiz isso por amor. Você não tem que me devolver nada em troca. E aí mesmo assim fica essa tensão, né? Porque a gente pode agora se gloriar em Deus. E Paulo vai descrever que ser revestido da glória de Deus, pelo menos num pouco que a gente pode experimentar, porque ainda não é a plenitude, é como que uma realidade que ainda vai acontecer, mas que a gente já pode esperar. E essa esperança não é incerta. Como assim? A condição de nós estarmos sob a ira de Deus por causa do pecado, agora já não mais nos atinge. Paulo deixa claro que todos carecem da glória de Deus e que não é uma coisa entre nós e eles, né? Aqueles que estão salvos e aqueles que não estão. Não é isso, não é essa polarização que nós vemos no nosso meio de hoje. Mas o fato é que, na verdade, a gente precisa olhar para aquele que ainda não crê com amor e misericórdia igual a que Deus olha, porque Ele quer, o desejo dele é que todos sejam salvos. Então a gente não vai, então eu sou salvo, eu estou em paz com Deus. Quem não crê, o diabo que carrega. Então a gente está vivendo o cristianismo errado. Porque Cristo morreu na cruz pelos sofredores e também por aqueles que estavam fazendo as pessoas sofrerem. E a gente muitas vezes esquece disso. E que na verdade o que a gente precisa realmente é clamar para que haja transformação para o oprimido e para o opressor. Jesus veio para ambos. Então nós nos defrontamos aqui com uma dialética, né? Quando a gente pensa nessa ideia de que a gente ainda não tem a plenitude, mas a gente já pode experimentar um pouco da glória de Deus, que na teologia a gente já chama de já ainda não. Não sei se você já ouviu esse termo, eu sei que eu já falei aqui, mas como a gente esquece bastante, né, na nossa tradição reformada, a gente faz essa leitura a partir de Paulo, que nós já podemos experimentar um pouco da glória de Deus, mas não ainda na sua plenitude. Ou seja, já, mas ainda não. Né? Fica essa expectativa. Então, nesse sentido do presente, a gente persiste, porque a gente ainda tem as consequências do pecado na nossa vida, que ainda nos atingem, que ainda nos corrompem, que nos fazem sofrer. Mas a gente vive essa perspectiva das coisas do fim, da esperança, de que um dia tudo isso vai acabar. E de que um dia nós realmente vamos poder chegar diante do Senhor e não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver sofrimento. E aí também a referência que Paulo faz das tribulações, das quais as pessoas que creem, elas não são poupadas de forma alguma. Não é porque a gente é crente que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ter problema. Né? Eu lembro quando nós falamos de Tiago, a vida é complexa, o inimigo está ao nosso derredor tentando nos devorar e a gente também não ajuda. É uma equação bem complexa. Né? O nosso coração tem uma inclinação para as coisas desse mundo, para as coisas carnais. Então as tribulações, em algum momento, elas podem até nos levar ao desespero, ao sentimento de revolta, que são próprios daqueles que já se converteram, mas que ainda vivem presos nesse corpo de pecado. A gente não é diferente de ninguém. A gente precisa ter essa consciência, mas a gente precisa lembrar que a gente está aqui perseverando para que tudo isso possa nos transformar segundo aquilo que Deus quer de nós. Deus não está interessado no nosso conforto.
Ele está interessado com a nossa transformação. E aí Paulo vai continuar falando aqui que trata-se realmente de dons, de presentes divinos, né? E não vai ser possível aqui atribuir um vivermos baseado na esperança a nossos próprios esforços. Ou uma disciplina voluntariosa, olha, bem correta, ao contrário. É o próprio Espírito Santo que livremente derrama o amor de Deus nos nossos corações, produzindo em nós esses dons, alimentando essa esperança. E aí, não se pode deixar de ver uma radicalidade do pensamento do apóstolo Paulo aqui. Porque através da ação do Espírito Santo, o próprio amor de Deus, que se revelou de forma tão maravilhosa na ressurreição de Jesus Cristo, passa a ser parte integrante da nossa nova identidade em Cristo, de quem nós somos. No final do capítulo 8, você muito provavelmente deve se lembrar daquele clássico, né? Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Trata-se ainda de um paralelo, né? Que Paulo fez lá aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, quando as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nesse sentido, qual é a atitude que se espera de nós diante das tribulações, diante da vida? Longe de meramente suportá-las de forma estoica, porque parece às vezes que assim, é um discurso meio masoquista, né? Então eu tenho que sofrer, né? Não é isso que a gente está falando aqui, não. É reconhecer que nós vamos sofrer e que por trás do sofrimento existe uma racionalidade divina. Deus tem uma intenção na nossa vida, nas nossas dificuldades, no nosso sofrimento, mas que o sofrimento não é algo que a gente deva começar a gostar e querer, porque Ele levou esse sofrimento na cruz do Calvário. Sim, o sofrimento é um caminho para a glória? É, para a glória de Deus, não a nossa. Porque muitas vezes a gente sofre e a gente conta os nossos sofrimentos para as outras pessoas, esperando aquela identificação da pessoa, que ela olha e fala, nossa, que bom que você superou tudo isso, né? Olha como você é uma pessoa bonita. Porque na verdade a gente está esperando a glória para a gente. E aí é importante a gente olhar para a nossa vida e para os nossos sofrimentos, para as nossas lutas, para as nossas dores. Quem está sendo exaltado? Nós ou Deus? É sério isso. Porque Cristo levou sobre si. E Ele diz, no capítulo 8, 17, que nós somos cordeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Se a gente glorifica Deus no sofrimento, a gente está participando com Ele no sofrimento. E aí, é glória. Não glória nossa, mas a glória de Deus. Nesse sentido, se no final o sofrimento produzir glória de Deus, Ele também está nos levando à maturidade. Está nos levando a parecer mais com Cristo. Em suma, todos vamos sofrer. Não sei se eu estou se decepcionando, mas eu sempre deixo isso claro, sem exceção, porque o pecado que habita em nós ainda consegue piorar o sofrimento. O pecado que habita no outro consegue piorar o sofrimento. Quando não somos nós, é o outro, é o sistema. Quando eu falo sistema, são todos os valores, sejam eles ideológicos, políticos. Nós não podemos esquecer que todas as estruturas, elas estão corrompidas, porque existem pessoas imperfeitas por trás delas. Então, essas estruturas, alguém vai errar, inevitavelmente. A gente vai errar, a gente às vezes vai pecar feio com o outro, e às vezes não dá para consertar. Pensando nisso, como cristãos, que o nosso sofrimento possa ser produtivo de alguma forma. Dizer, mas e se não for? Eu causei sofrimento na vida das pessoas. Eu fui ruim, sim. Eu fui o pior tipo de pessoa. Mas agora em Cristo você é nova criatura? Não é que o passado não existiu, ele está lá, as consequências estão lá.
perdão para aquelas pessoas? Talvez não. E aí, como eu lido com essa culpa, apresente ela diante do Senhor. Pai, toma essa culpa sobre si. E nós falávamos na quinta-feira algo sobre isso, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de se perdoar, mas a gente não pode esquecer que Cristo já nos perdoou. E se nós não nos perdoamos, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. E se nós estamos nos colocando no lugar de Deus que não perdoa de forma alguma coisa está errada. A gente está adorando Deus errado. A gente está adorando o nosso ego, a nós mesmos. E nesse sentido você pode falar, Gisele, mas olha, eu errei, eu pedi perdão, mas eu ainda vira e mexe, eu me deparo com isso. Ore. Se for necessário, peça perdão novamente para o Senhor. Se for necessário, falar, Senhor, me ajude a perdoar a mim mesmo, a perdoar aqueles que erraram comigo no passado. Porque às vezes a gente não perdoa porque a gente acredita que aquilo que a pessoa fez é tão sério, tão difícil, mas a gente está se colocando também no lugar de Deus. Não perdoa mesmo. Se eu conseguir me vingar, vai ser melhor ainda. Não quero mais que aquela pessoa sofra, se possível que ela morra. Estamos nos colocando no lugar de Deus. E, se eu não me engano, isso é idolatria. Às vezes a gente pensa na idolatria apenas como adoração de imagens. Né? Hoje também, por exemplo, é dia da padroeira, a gente fica, meu Deus! É a pessoa com a fé dela. Quem convence o coração é o Espírito Santo. O que a gente pode fazer por essas pessoas? O que Jesus nos ensinou a fazer? Amar elas. Porque eles saberão que nós somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos como Ele nos amou. E Ele amou com amor que perdoa, que não leva em consideração a nossa culpa, o nosso pecado, que nos enche de esperança. Então, a primeira coisa que a gente recebe, o primeiro presente, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador e fala, Senhor, agora governa a minha vida. O Senhor é meu Salvador e agora eu quero viver como o Senhor vive. Qual é o primeiro presente que a gente recebe? O Espírito Santo. E Paulo aqui, ele faz uma enumeração de tudo isso que a gente, como crente, que a gente gosta, né, principalmente presbiteriano, de sistematizar tudo, né? Ele faz aqui umas consequências da justificação, de forma que é impossível ser justificado pela fé, sem ao mesmo tempo ser regenerado e habitado pelo Espírito. Nesse sentido, esse Espírito, algumas vezes vai nos incomodar. Por isso que não é nada confortável estar na presença de Deus. Às vezes Ele vai nos lembrar de pecados que nós não pedimos perdão sim. Ou que nós achamos que é um pecado de um jeito, pode ser de outro. Nesse sentido, por isso que eu sempre falo, está em dúvida? Pede perdão de novo. Sabendo que Deus perdoa. Que quando a gente se converte, o que a gente chama de conversão, nesse momento nós somos justificados. E justificados é Deus olhar para nós e não ver os nossos pecados, mas ver o sangue de Jesus. Por isso que é tão sério isso, saber que a gente é redimido e lavado, porque esse sangue nos torna alvos como a neve. Ou seja, a ideia da cor, né, que a gente sempre usa nos aparatos litúrgicos, né, agora que a gente está no tempo comum, tudo verdinho, coisa mais linda. Né? Ainda mais quando a gente ganha de 4, né? Eu amo. Mas o branco é a ideia da pureza. Então esse alvo mais neve é que ele nos torna puros na sua presença. Como ele é, o seu sangue nos... Dizer que o sangue é vermelho e fala que fica alvo, é essa a ideia. A lógica de Deus não segue a lógica humana. A gente não pode se esquecer disso. Então, ele faz isso de maneira que a gente precisa tomar para nós isso. Essa restauração, essa justificação. A gente desfruta de segurança e alegria. Não por causa da gente, mas porque a gente participa da glória de Deus. Porque a gente já participou do sofrimento. Então, pensando em nossa igreja, né, nosso chão, nossa
casa aqui, eu queria fazer um outro paralelo também, que Deus é aquele que se revela em suas obras, né, na criação, que se revela também na palavra dele e que ele se revela também através da vida em comunidade. Quando a gente fala de fé e a gente fala de justificação, não tem como a gente não falar de igreja, né, onde está a junção daqueles que creem. E aí, pensando que o amor de Deus, então, é o fundamento do Evangelho, a gente pode construir a nossa casa, a nossa vida sobre essa fundação sem problema algum, porque ela é forte, ela é firme, ela é segura. O chão, o contrapiso, tudo aquilo que a gente fizer, né, vai ser muito bem construído. Eu queria pensar aqui, então, se o amor de Deus é a fundação, o chão é a igreja, é a comunidade de fé. Tem chão que vai ser bonito, tem chão que vai ser imperfeito, vai ser feio. Nesse sentido, eu queria pensar com você, né, nós falamos da criança. Quando a criança começa a engatinhar, qual que é o lugar mais seguro para ela? O chão. Não tem outro lugar. E pensando que nós, como crianças da fé, muitas vezes, não tem nenhum outro lugar melhor que o chão da igreja, o chão da comunidade, onde a gente pode ficar de joelhos diante de Deus, onde a gente pode olhar um para o outro, onde a gente pode alimentar a esperança, onde a gente pode chorar. Porque às vezes a gente está diante de Deus de joelho chorando, porque a gente não sabe o que fazer. É aqui, nesse chão, que a gente também toma a palavra de Deus, que a gente escuta, que a gente participa dos sacramentos, que a gente ora um pelo outro, que tudo isso é meio da graça de Deus na nossa vida, a gente não pode se esquecer disso. E aqui nós somos alimentados, nós somos fortalecidos. E assim como na intimidade de uma casa, é o melhor lugar para se estar. Por mais que alguns queiram dizer que não, nos tempos em que nós vivemos. E a nossa igreja precisa ser a nossa casa. E a nossa casa nem sempre vai ser perfeita, mas que ela seja um lar, um lugar de restauração, de edificação, de amor, de cuidado. O problema é que muitas vezes, por causa do pecado, do nosso egoísmo, as nossas relações familiares, o nosso lar são corrompidos, consequentemente as nossas relações na igreja. E muitas vezes a gente cria expectativas irreais. A gente espera que a igreja seja perfeita, nós não sendo. A gente não pode esquecer disso. Então, nesse sentido, a gente precisa superar o pecado, porque Cristo levou o pecado na cruz. Como comunidade, juntos, nós fazemos isso. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós lembramos disso. Olha, Cristo morreu por você. Vamos orar. Olha, eu estou com uma dificuldade. Vamos orar por você, com você. E não é só nesse momento de culto. Né? Hoje a gente tem a facilidade das mídias sociais. Antigamente a gente tinha que ir lá bater, né? Olha, eu vou orar com você. Hoje não. Quantas vezes a gente conversando, pastor, precisa de uma oração, então, né, um jovem manda mensagem para a Marina, né, e louvado seja Deus, porque a gente teve um tempo maravilhoso lá eu vou falar que é minha casa, mas é do meu sogro e da minha sogra, mas a gente fica mais lá do que em casa, e foi muito bom, e eu sei que os jovens, eles vão conversando entre eles, pedindo ajuda, e que bom, e que a gente também seja assim, que aquele que tem a mãe que está lá sobrecarregada possa abrir o coração sem ser julgada, mas ser amada. Porque julgamento já tem bastante por aí. Que a gente possa abrir o coração quando o casamento está difícil. Que a gente possa abrir o coração quando a vida está difícil. Quando tudo pesa. E que a gente possa ser acolhido nessa casa, nesse lar. E observe, não sei se você notou, vou voltar no texto, que Paulo usa a primeira pessoa do plural, na sequência das afirmações. O sujeito é nós temos paz com Deus, obtivemos acesso a essa glória, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, também nos gloriamos nas tribulações,
seremos salvos e também nos gloriamos em Deus. Que maravilhosas declarações que ele faz, porque ele se identifica com aqueles que ele está escrevendo, porque ele entende que ele não está sozinho na salvação. A salvação começa individualmente, mas ela termina no coletivo. Não tem como eu ser salvo e viver a minha fé sozinho. Quer seja gentil, quer seja grego, homem, mulher, o que ele vai dizer aqui é que, como comunidade, nós precisamos expressar essa solidariedade do povo de Deus, da comunidade do Messias, que é Jesus, porque sofrer, se angustiar, se desapontar, ter dúvida, faz parte da nossa natureza. Faz parte também do viver comunitário, porque a gente não criou ainda o antídoto contra a vida. E que bom que em comunidade a gente nós podemos ser pessoas melhores, né? E é comprovado que quem vive cercado de amigos, familiares, de pessoas que compartilham experiência, que dividem as coisas, tem uma vida mais significativa. É fato, é ciência, né? Na nossa falta de fé, vamos recorrer à ciência. É comprovado, somos seres sociais. E eu queria pensar com você, eu sei que eu vou falar o nome dele sempre errado, porque eu não falo alemão, mas Bonhoeffer não é assim que fala. Ele diz que a comunidade dos discípulos não lança fora o sofrimento do seu semelhante, como se nada tivesse a ver com ela, antes o carrega consigo, chora por ele. É exatamente por meio dessa atitude que se comprova a solidariedade com seus semelhantes. O texto que a gente leu traz um espelho da vida de quem chegou à fé. Sobre o pano de fundo da vida sem fé, né, já passada, traçada nos capítulos anteriores, se você ler os capítulos anteriores de Romanos, ele toma aqui como ponto de partida a ação justificante de Deus em Cristo, de modo que, pela fé em Cristo, nós podemos ter paz com Deus, uma paz que não é só um sentimento, é uma realidade, e permanecemos assim firmes nessa graça, e nos faz lembrar que a glória de Deus também é o alvo da nossa existência. Primeira pergunta do catecismo de fé de Westminster, né? Qual é o fim supremo do ser humano? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E isso pode e deve ser observado quando a gente vive em comunidade, porque ninguém chega a Cristo sozinho. Alguém precisa falar de Jesus para você. Ah, não, Gisele, eu li a Bíblia e Deus abriu meus olhos. Quantas pessoas precisou para que essa Bíblia chegasse até você hoje? Desde lá do dia que Martim Lutero resolveu traduzir ela para o alemão, Gutenberg imprimiu ela pela primeira vez. Quantos séculos, quantas pessoas para que essa Bíblia chegasse até você hoje? Um versículo que você vê lá na rede social. Sendo um dos livros que menos tem problemas de cópia. E se você pegar outros livros antigos, né, Ilíada, de Homero, por aí, você vai ver que eles têm muitos problemas de cópia. Antigamente era cópia escrita. A Bíblia é um dos que tem os menores problemas de cópia. Chegou até você hoje. Ninguém chega à fé sozinho. Ninguém. A vida de fé também não consiste numa sucessão ininterrupta de experiência comunitária. Porque senão, sabe o que a gente vai querer? Só experiência. Eu vou no domingo. Oh, Senhor, fala comigo. E aí eu vou achar que é só isso também. Não é só isso. Paulo, ele é realista. Ele deixa clara a condição da nossa existência atual. Ela pode trazer tribulação, ela pode ocasionar tentações, ela pode acarretar sofrimentos na nossa vida. Mas a nossa fé é construída em esperança. Ela é individual e ela é coletiva. Eu vou ter momentos meus com Deus. A gente tenta produzir isso quando a gente faz aqui o nosso momento de confissão de pecados, mas você vai ter o seu momento a sós com Deus, na sua casa,
numa praça, num lugar bonito, onde você for mais fácil. Às vezes é no banheiro. Né? Quando você tem criança pequena, é o melhor lugar. A gente se esconde lá para muitas coisas. Só que depois que eles começam a aprender, eles querem entrar lá. Não importa o que você esteja fazendo. O fato é que todo esse conjunto da fé vai alimentar a nossa esperança. E seguindo para a conclusão, eu gostaria de convidar você, adiante dessa realidade, olhar para o chão, para a comunidade de fé, para viver de joelhos, não prostrado diante da vida, nem humilhado, não é isso. Mas realmente é viver confiante de que somente pela fé em Jesus Cristo nós podemos permanecer firmes na esperança que nós estamos ancorados. E que, sustentados por essa esperança, a tribulação produz perseverança. E essa traz experiência. E essa esperança ela é fortalecida, fundamentada no amor de Deus. Nesse amor nós temos paz, porque nós somos justificados por Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos reconciliados. E que bom, que bom. Mas ainda nós temos um problema. A Gisele, você falou que estava acabando. Nunca confie no pastor quando ele fala que está acabando. Qual é o problema? É que a gente vai passar pela tribulação, nós temos o sofrimento. Como então a gente pode, como o apóstolo Paulo, afirmar que a gente tem paz? Paz com Deus. Esses sofrimentos, essas tribulações não provam o contrário? A gente pode pensar, né? Não pode levar a gente a protestar contra Deus? A nos afundar no desespero? Paulo pensa diferente. E ele quer mostrar essa outra possibilidade. É bem verdade que o afastamento dos seres humanos de Deus, e nisso consiste o pecado humano, né? Resulta nessas consequências que podem perdurar, né? Que precisamente as forças do mal, o sofrimento, tudo isso vai nos atrapalhar. Mas o convite do nosso texto é uma nova maneira de viver, que brota dessa fé. O apóstolo Paulo, ele descobriu que ele estava totalmente a serviço dessa mensagem. E ele coloca a sua vida, porque ele tem paz com Deus, paz consigo, paz com o outro. Porque o que ele está falando aqui é de reconciliação. Então o sofrimento pode vir, mas a gente está reconciliado com Deus na cruz de Cristo. Eu vou repetir isso 20 vezes, porque essa é a questão. Você está sendo redundante? Sim. A gente não pode esquecer. Como assim? Senta lá, por favor. Tá, daqui a pouco. Vai lá que eu te chamei. A mamãe já está acabando. E é importante a gente pensar. E por fim, agora sim, nessa graça nós permanecemos firmes, ainda que a gente passe por tribulação. Ou seja, na vivência de fé, nós não experimentamos um festival de experiências particulares ou de experiências comunitárias. Às vezes a nossa fé vai ficar difícil, às vezes a gente vai estar cheio de autoglorificação, às vezes a gente vai buscar ter a experiência que o outro teve, viver uma fé invejosa. A gente vai sofrer assim, um intento de mudar as pessoas. A gente esquece que a gente tem que mudar. Paulo vai glorificar-se apenas em Cristo, e ele tem perfeita noção das suas limitações, das suas falhas, inclusive das situações que ele passou até ali. E não foram poucas. Quem escreve foi picado por cobra, quase morreu em naufrágio, foi apedrejado. Foi super tranquilo a vida de Paulo. Só que não, né? O fato é que Paulo fala dos frutos dessa maravilhosa ação de Deus na sua vida, consequentemente nas nossas vidas. E aqui a gente pode estender sobre os sucessivos passos dele, no versículo 3 e 4. Pela graça de Deus, em meio à tribulação, surge a esperança. Dela provém a experiência. E dessa experiência é a esperança, que nós permanecemos firmes pela ação do Espírito Santo. Assim, portanto, pela ação misericordiosa de
Deus, nós somos reconciliados e nós podemos permanecer em paz. Embora com as nossas limitações e sofrimentos. Em paz, nós firmamos a nossa esperança. E eu quero encerrar com essa frase do C.S. Lewis. Diante da necessidade de suportar o sofrimento, um pouco de coragem contribui mais que muito conhecimento. Um pouco de empatia humana ajuda mais do que muita coragem. E o mínimo matiz do amor de Deus vale mais do que tudo isso. Ou se você preferir uma outra tradução, ao invés de mínimo matiz, porque fica uma palavra que a gente não tem nem ideia que seja, tem uma outra tradução que fala que a menor migalha do amor de Deus vale mais do que tudo. Você não se esqueça que você é amado. Amada. Não importa o que tenha acontecido até aqui, como aconteceu. O que importa é que você está em paz com Deus. Não por causa do que você faz, mas por causa do que Ele fez. Então, creia nisso. Por que, José? Porque o amor de Deus não falha. A gente pode falhar. Mas o amor de Deus não. E é tudo que a gente pode se agarrar. E basear nele, a nossa identidade, quem nós somos, quem nós queremos ser. Esse é o melhor fundamento que a gente pode ter. Esse é o fundamento do Evangelho. É o amor de Deus. Eu espero que você saia daqui hoje, se você não lembrar de tudo que eu falei, mas que você saia daqui com a certeza